Bom, irmãos, bora lá. Esse é a continuação do vídeo anterior do estudo. Então a gente vai para o verso 17 do capítulo 29. Porventura, dentre em pouco não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia os surdos ouvirão a palavra do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrará no Santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe. E já se acham eliminados todos os que cogitam a iniquidade. E já são eliminados todos os que cogitam da iniquidade. Gente, aqui a gente tem a volta do Senhor Jesus naquele dia, a manifestação do Santo de Israel, o Senhor enxugando toda lágrima e se iniciando o milênio governado por Cristo. Em 4 versículos. Em 4 versículos nós vemos a volta do Senhor, a manifestação da sua bondade, a cura para aqueles que estavam cegos, estavam surdos e contemplavam o Santo. E aí nós temos o início desse milênio, o aprisionamento da serpente, o lançamento do anticristo, do falso profeta no lago de fogo junto com o seu povo e o Senhor extinguindo a iniquidade das nações, estabelecendo o seu reino milenar. Gente, o Santo de Israel naquele dia virá estabelecer justamente o seu reinado. Aqui está falando da volta de Cristo, do seu reinado no início do milênio. Verso 23. Mas, quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. E, irmãos, aqui está falando do povo, dos povos que não aceitaram Cristo como Messias, que entrarão no milênio. Como assim? Como é possível pessoas entrando no milênio sem crer em Cristo? Irmãos, lembra que eu falei que nações, todas as nações, toda a liderança das nações se submeterá ao sistema da besta. Mas existem pessoas nessas nações que não se submeterão, guardarão, não se submeterão a esse sistema, não receberão a marca. E essas pessoas entrarão no milênio. Só que elas entrarão não crendo, mas elas verão por meio das obras do Pai, por meio da igreja, eles verão a grandeza e a gloriosa manifestação de Deus. E aí sim, então, ele se dará entendimento àquele que não tinha, e aqueles que eram murmuradores, aceitarão instrução. Como que aceitarão instrução? Aqui está relacionado com a graça que o Senhor nos dá de governar as nações como reis e sacerdotes. A função do rei e do sacerdote no milênio é justamente instruir as nações, os povos, as pessoas que entraram no milênio, mas que não tiveram seus corpos glorificados, não vieram com Cristo, mas entraram no milênio com vida. E vão continuar tendo filho durante esse período de 1000 anos, porém, elas não aceitaram a marca do sistema, né? Eles, de certa forma, murmuraram, de certa forma, né? Eles não tinham conhecimento, não creram em Cristo, mas, por meio da graça de Deus, os olhos se abriram e eles testificaram que Yeshua era o Messias. Então, passam a ser instruídos por Cristo, o governo de Cristo, e os seus reis e sacerdotes que irão instruir as nações. Bora. Agora nós vamos aqui pro capítulo número 30, tá, irmãos? Verso 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre o pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Irmãos, aqui ele está falando de filhos rebeldes. Depois nós vamos falar do que Deus, o Yeshua, ele fala para esses filhos rebeldes. Mas aqui ele está falando que esses filhos rebeldes,
eles executam planos que não procedem do Senhor. Ou seja, eles são filhos, mas eles são rebeldes, eles não estão alinhados com a doutrina de Cristo. Eles fazem aliança com aquilo que o Senhor não aprova. Eles fazem aqui aliança, eles descem ao Egito. Egito aqui está significando ao sistema da besta. Eles vão ao sistema da besta e se consultam, buscam refúgio no faraó. Eles não suportam esse período da tribulação e eles vão pedir refúgio ao faraó. Entendeu? Que eles se abrigam à sombra do Egito. Uau, irmão, sabe por que é necessário a gente ter conhecimento das Escrituras? Justamente para não ser esses filhos rebeldes que vão procurar refúgio no Egito, no faraó. O faraó sempre ele trouxe uma linguagem que significa, para os últimos dias, a manifestação da besta. Entendeu? Então, é por isso que aqui a palavra ela traz como faraó, porque o faraó é um símbolo. Entendeu? Não posso falar. Já falei em outros vídeos, mas a inteligência artificial corta a visualização. E o que acontece, gente? Então existe um povo, irmãos, filhos que nesse período eles murmurarão e se submeterão, procurarão refúgio no Egito. Irmãos. Lembra que o Senhor falou que aqueles que creram, no versículo que a gente leu no último estudo, que aqueles que creram na pedra já aprovada não fogem? Esses aqui fugiram. Fugiram e buscaram sombra de descanso, refúgio no faraó. Que eu estava preparando também para dizer para vocês. Que é o que Deus, o decreto, a trombeta de Deus para os filhos, para esse tipo de filho que não se submetem às Escrituras, que criam doutrinas para si, com coceira nos ouvidos, se submetem a ensinos de homens, não buscam na palavra de Deus se aquilo realmente está de acordo com as Escrituras. Prestem atenção nisso agora. Olha só. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles. Verso 8. Escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre e perpetuamente. Ou seja, isso aqui está sendo escrito para dias vindouros. Pegou? Dias vindouros. Porque povo rebelde é estes, filho mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da verdade. Não nos falem mais do Santo de Israel. Pelo que assim diz o Senhor, o Santo de Israel. Visto que rejeitai esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, em um momento. Nossa, irmãos. O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água do poço, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Mas não quiseste. Antes dizeis, não, sobre cavalos fugiremos. Portanto, fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros são os vossos perseguidores. Irmãos, vamos por parte. Eu preciso explicar isso para você. É tremendo. Vamos começar. Verso 8. Fala sobre dias vindouros, ou seja, essa palavra que está sendo escrita seria para dias vindouros, para os dias do fim. Ele fala de filhos mentirosos, pessoas que não se submeteram, que não quiseram ouvir a lei do Senhor. Eles diziam aos seus mestres, nos digam coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Lembra que o Senhor falou que nos últimos dias, com coceira nos ouvidos, com comicho nos ouvidos, criarão para si doutrinas de demônios? É a mesma coisa, irmãos. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da verdade.
não falais mais do Santo de Israel, ou seja, nos falem ilusões, pregue pregações motivacionais, que massageiem o ego, que todo mundo é bom, que todo mundo vai se salvar, que toda religião leva a Deus, que Deus é bom, que o importante é ter fé em Deus. E não mostre quem é o intermediador de Deus e o homem. Não fale que em Cristo Jesus se cumpriu tudo estava, ele era o Salvador da humanidade, é nele que se consumou o pecado daqueles que nele creram. Ele veio para que o mundo inteiro fosse livre, mas nem todos o quiseram. Não fale isso, né? Mas fale ilusões, pelo que assim diz o Santo de Israel. Visto que rejeitais esta palavra, diz o Senhor, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Confiais na opressão e na perversidade. Qual é o sistema que vai agir com perversidade e opressão? Não é o sistema da besta? E aqui está falando que vocês confiaram nesse sistema de opressão e perversidade. E por isso vocês estão se estribando. Portanto, esta maldade vos será como brecha e um muro alto formando a barriga, que está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, no momento. Porque a volta do Senhor com a igreja vai ser para consumir. Ao som da sétima trombeta, em um momento, vocês estarão estribados. Porque Cristo virá sobre as nuvens do céu, e os seus, ele vem para buscar os seus dos quatro cantos da terra, e vocês não vão ser buscados por ele. Vocês vão ficar, porque vocês foram filhos rebeldes. Olha só, vamos continuar. Ele fala bem assim: não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. O que significa isso, João? Isso significa no milênio, reis e sacerdote. Porque aqui quem vai estar tomando conta do fogo da lareira e de tirar a água da poça são os sacerdotes. Entendeu? Então eles não acharão lugar para servir no milênio do Senhor. Eles ressuscitarão, talvez, lá no último dia, para o julgamento final do trono branco, para ser condenado ou salvo pelas obras. Mas aí não é uma coisa que é muito boa. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança. A vossa força, mas não o quiseste. Ou seja, na confiança em Deus. Só se confia em Deus, só se persevera em Deus. Só se tem tranquilidade em Deus quando você está em meio ao caos. Entendeu, irmãos? Aqui no meio do caos, no meio do período da tribulação, nós confiamos, nós tivemos tranquilidades, nós tivemos força em Deus. Mas vocês não quisessem, vocês buscaram refúgio. Porque vocês falaram o quê? Não, sobre cavalos fugiremos. Então o Senhor disse, então fugireis. Sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Então, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. Por quê? Porque eles foram criar refúgio com os cavalos. E esses cavalos aqui faz parte do sistema, eles foram se refugiar com o faraó. Conseguem compreender isso, igreja? Porém, no verso seguinte aqui, no verso 18, no próximo vídeo, no nosso próximo estudo, nós veremos a trombeta, a fala do Senhor para a igreja. O que o Senhor fala para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que aguardam, para aqueles que perseveram no tempo da angústia. Aqui você vai ver, irmãos, que a doutrina do pré-tribulacionismo cai por terra e é envergonhada. Porque aqui fala de tempos angustiosos que seremos firmes e fortes. Até o próximo vídeo. Abraço a todos.